Olá, pessoal! Hoje estamos aqui para mais um dia de leitura e reflexão em cima de uma obra de Chico Xavier. Eu vou retomar aqui a obra Contos e Apólogos, psicografada por Chico Xavier, mas é de autoria do irmão X, que posteriormente se revelou Humberto de Campos, o escritor Humberto de Campos. No vídeo anterior, eu comentei com vocês, eu fiz a leitura e a reflexão do 6º conto desse livro, que é O Bendito Aguilhão. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui e aqui na descrição desse vídeo para você. A gente fez uma leitura e uma reflexão maravilhosas, e eu senti de voltar com esse livro aqui e fazer ele completo com vocês. A cada vídeo eu vou fazer a leitura de um conto e vamos fazer reflexões em cima dele. E por que eu decidi fazer isso? Fora eu ter tido uma inspiração para isso no meio de uma meditação maravilhosa, a base disso é que esse livro é muito importante para mim. Ele entrou na minha vida num momento de transição. E assim, o bichinho é pequenininho, né? Ele é rápido de ler e tudo, mas assim, ele tem uma potência. Como diz o próprio título, ele traz aqui contos e apólogos, e eu gosto muito de livros de contos, porque são histórias mais curtas, mas sempre com aquela moral da história, sabe? E nesse caso em especial, algumas histórias se passam na época de Jesus, outras não, são mais contemporâneas. E é muito gostoso porque são temas do cotidiano, são coisas que a gente realmente passa. Então as histórias se conectam muito com o nosso dia a dia e mostram como às vezes a gente acha que sabe tudo, mas realmente temos uma visão muito limitada das coisas. E como às vezes também a gente tem um apego a essa nossa visão limitada e a gente se esquece de Deus e de como Ele consegue fazer muito mais e muito melhor. É um livro que tem me agregado demais e eu tô muito satisfeita de falar pra vocês que eu vou fazer ele inteirinho. Nós vamos ler juntos os 40 contos e eu vou deixar tudo salvo numa playlist aqui no canal. Pra abrir esse trabalho, né, por mais que eu já tenha feito no vídeo anterior, o 6º, eu quero abrir esse trabalho hoje com a oferenda do livro, que a gente poderia chamar da introdução do livro, porque ela é muito especial. E fala também da importância da gente levar em consideração a experiência. E além de ter olhos para ver, ter ouvidos para ouvir. Não é necessário você ter o livro para acompanhar a leitura comigo, mas se você quiser, com certeza vale a pena você comprar para você ler e ficar assim embasbacado em cima dele naquele momento reflexivo, profundo, que eu fiquei aqui várias vezes. E eu vou deixar o link dele logo aqui embaixo na descrição para você. Iniciando aqui na parte da oferenda. Meu amigo, à maneira dos velhos peregrinos que jornadeiam sem repouso, busco-te os ouvidos pelas portas do coração. Senta-te aqui um momento. Somos poucos junto à árvore seivosa da amizade perfeita. Muitos passaram traçando-te o caminho. Visitaram-te muitos outros, compelindo-te a dobrar os joelhos perante o céu. Não te imponho um figurino para atitudes exteriores. Ofereço-te o lume da experiência. Não te aponto normas para a contemplação das estrelas. Rogo vejas no firmamento a presença divina da divina bondade. Trago-te apenas as histórias simples e humildes que ouvi de outros viajores. Recebe-as, elas são suas. Guardam o sorriso dos que ensinam no templo do amor e as lágrimas dos que aprendem na escola do sofrimento. Assemelham-se a flores pobres e entretecidas de júbilo e pranto, dor e bênção, que deponho em tua alma para a viagem do mundo. Colhe-as com tolerância e benevolência. Dir-te-ão todas elas que, além da morte, floresce a vida, tanto quanto da noite ressurge o esplendor solar, e que, se há flagelação e desespero ante o infortúnio dos homens, fulgem sempre puras e renovadas a esperança e a alegria ante a glória de Deus. Alguns pontos que eu sinto que ressaltam são: muitos passaram traçando-te o caminho. Muitas pessoas passam pela gente já percorrendo um caminho que ou a gente também está percorrendo ou deseja percorrer e muitas vezes nem sabe se vai dar ou não. Mas elas passam pela gente mostrando pra gente que é possível e principalmente compartilhando com a gente erros e acertos. Não te impõe um figurino para atitudes exteriores. Ofereço-te o lume da experiência. Quer dizer, eu não tô passando pra você um modelo, olha, tem que ser assim, assim, assado, não. Mas eu tô compartilhando com você como aconteceu comigo, para que com essa informação você possa ter base, possa ter um pouco da minha experiência, para fazer o melhor no teu caminho. Trago-te apenas as histórias simples e humildes que ouvi de outros viajores. Recebe-as, porque elas são nossas. Quando a gente pensa no todo, e que se Deus criou tudo isso, estamos todos ligados a Deus, essas histórias individuais são todas nossas, porque nós somos irmãos, nós estamos todos nesse mesmo balaio. Por mais que às vezes a gente tenha uma sensação de que a gente está muito distante de outra pessoa,
não fisicamente, mas principalmente vibracionalmente, porque realmente tem personalidades que não batem, tem pessoas que, nossa, a gente só quer distância, enquanto tem outras que a gente se afiniza muito, né? Apesar disso, gente, todos viemos de Deus. Todos viemos de Deus e todos teremos o nosso tempo de despertar. Cada um vai despertar ao seu tempo. E mesmo aquele que não despertar, mesmo aquela alma que não conseguir acender, ela vai ser reaproveitada nesse todo. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. As leis da natureza, às vezes a gente acha que só dá pra gente aplicar aqui nessa terra, né? Mas elas têm outras aplicações diferentes em outras dimensões, em outros mundos. Essa lei é uma estampa e com ela você consegue fazer várias roupas diferentes, mas a base é sempre a mesma. E essa noção eu fui aprender com Abdul Shin, no livro Na Luz da Verdade, que é a mensagem do Gra. Eu vou falar sobre ele em outro vídeo, mas, nossa, ele tá me trazendo também ensinamentos, assim, incríveis. E, inclusive, complementares a leituras como essa. E, por fim, ele fala: se há flagelação e desespero ante o infortúnio dos homens, aqui nesse plano, onde a gente coloca os nossos pés, onde a gente respira fundo e entra ar, fulgem sempre puras e renovadoras a esperança e a alegria ante a glória de Deus. Você pode estar enfrentando o desafio que for. Você pode estar sofrendo da maior dor do mundo. Quando você tem fé, quando você consegue se conectar com o divino, gente, a gente transcende. Algumas vezes na minha vida eu passei por isso. Eu tive uma experiência realmente de alteração de consciência sem usar nada. E eu senti, não é fisicamente, porque é uma coisa energética, mas você sente que, cara, você tá... muda ali o nível, é como se você estivesse sendo sustentada, porque você não precisa ter religião nenhuma pra você fazer isso. Tem pessoas que são ligadas a Deus sem ter religião nenhuma, e tem ateus que são pessoas extremamente espiritualizadas, por incrível que pareça. Quando a pessoa respeita a natureza, respeita o semelhante, ele tá respeitando a criação. Intimamente ele já sabe que aquilo ali faz parte dele, não é como se a natureza, se os outros fossem algo externo. Quando você faz mal ao outro, você faz mal a si. A gente planta o que a gente colhe. Tem pessoas que são ateias, não tem nenhum tipo de conhecimento, e as pessoas vêm com isso dentro delas. Porque a pessoa pode até ser nova, né? Mas o espírito, ele é muito antigo. E sobre essa situação, eu quero aproveitar que a gente falou aqui de experiência, de fé, né? Pra dividir isso com vocês. Eu tive uma experiência há alguns anos, acho que já completou 3 anos. Foi uma experiência muito interessante pra mim, porque realmente foi algo que eu nunca tinha vivido antes, que é o seguinte. Eu sempre tive muita fé. Em alguns momentos da minha vida, né, quando eu era mais nova, eu comecei a ter dúvidas de algumas coisas porque eu comecei a ter muito mais contato com o sofrimento do mundo. E aí eu ficava, gente, mas como que Deus permite isso, entende? Ao mesmo tempo que eu enxergava que eram as pessoas que faziam isso com outras pessoas, eu pensava, mas como Deus que criou as pessoas permite isso? Naquela época eu ainda não tinha esse conhecimento sobre as leis da natureza, sobre o que a gente planta, a gente colhe dessa forma. Eu não entendia muito bem como é que funcionava o livre-arbítrio, enfim. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? Mas já fora dessa fase, há mais ou menos uns 3 anos, como eu comentei, a gente teve um acidente aqui em casa com o meu irmão. Foi quando meu avô faleceu. Fui dar a notícia pro meu irmão, dei da melhor forma possível, né? Meu irmão é um autista grau 1 de suporte. É uma pessoa muito funcional, mas tem as suas limitações. Meu avô tava no hospital já tinha algum tempo, ele tava acompanhando isso, e eu ia preparando ele que poderia ser que realmente tivesse aquele desencadear, né, que foi o desencarne do meu avô. Só que a gente ficou muito ocupado nesse tempo que meu avô estava internado, então a gente não prestou muita atenção no meu irmão. E sem a gente perceber, ele não estava comendo, ele não estava bebendo água direito, não estava dormindo direito, por conta dessa ansiedade. E como ele é uma pessoa relativamente independente, né, a gente realmente não notou. E aí, quando eu dei aquela notícia para ele, eu lembro que ele tava dormindo, eu acordei ele, falei tudo com calma e tudo. Ele internalizou aquela notícia. Quando ele levantou para ir na cozinha, a gente só ouviu um barulho que parecia, não sei, parecia que alguma coisa tinha desabado em cima do apartamento. E quando a gente foi ver o que era, ele tinha caído na cozinha e abriu a cabeça. Cozinha, era tanto sangue, tanto sangue. Foi uma das coisas, assim, mais chocantes que eu já vi na minha vida. Eu já tinha visto isso de muito sangue em filmes e tudo, apesar de eu não curtir muitos filmes nesse sentido, eu já tinha visto, né? Mas assim, ali na minha frente foi a primeira vez. Eu não foquei muito nisso, porque quando eu olhei pra ele, eu vi que eu tinha que fazer algo, né? Graças a Deus, normalmente eu tenho uma resposta rápida quando essas coisas acontecem, então eu vi aquela situação, mas olhei pra ele, vi que a gente precisava fazer alguma coisa e corri com ele pro médico. Quando a gente botou ele no carro, eu já vi que tava saindo... Era muito sangue, gente. Era muito, muito, muito sangue. A gente não mora longe do hospital, tá? A gente mora relativamente perto, né? Mas daria ali uns 10, 15 minutos até o hospital. Só que ele tava perdendo muito sangue, então eu fiquei muito preocupada, né? Então, o que eu fiz? A partir do momento que eu sentei no carro, eu comecei a rezar. Mas eu comecei a rezar, assim, não em voz alta, mas
pra eu mesmo ouvir, né? E eu lembro que eu comecei a falar com Deus, comecei a pedir ajuda a Deus, comecei a falar pra ele, meu Deus, cuide do meu irmão, permita que a gente consiga chegar no hospital com ele. Meu pai, não leve meu companheiro, meu Deus, cuide do meu irmão, por favor. Guie a gente para que a gente chegue lá da melhor forma possível. Eu rezava o Pai Nosso, rezava a Ave Maria, rezava uma oração que eu criei para mim mesma. E assim, gente, eu fui rezando, mas era aquela reza tão focada. Eu tava dirigindo, mas eu tava tão focada naquela reza que assim, eu tinha assim tanta fé de que aquilo ali, de que ia dar certo, entendeu? Que eu tive uma sensação como se o carro fosse levado, assim. Não era eu que estava dirigindo, entendeu? Eu sentia como se a gente tivesse embarcado numa nuvem e tivesse ido até o hospital. E aí, quando a gente chegou no hospital, eu tava tranquila, no sentido de que eu fiz a minha parte, mas eu também tinha uma sensação dentro de mim de tipo assim, eu não tô sozinha aqui. Deus está aqui comigo. E quando a gente fala isso, às vezes a gente pensa, não, mas se Deus está comigo, então nada de ruim vai acontecer. Nós temos a nossa jornada e vamos passar por desafios. Às vezes as pessoas querem ter religião, querem se espiritualizar para não ter mais problema, para não ter que mais lidar com dívida, para enriquecer. Então, às vezes as pessoas vão para a religião achando que não vão mais ter problema, mas a questão toda a gente busca a espiritualidade e entender de onde a gente vem, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, para lidar melhor com os desafios, né? Para não ter desafio. Nós vamos ter sim menos desafios, aliás, porque a gente vai aprender que os problemas que a gente tem, muitas vezes a gente criou. E às vezes, mesmo quando os problemas vêm de outra vida, a gente vai e alimenta. Então, quando a gente começa a estudar de onde a gente vem, o que a gente está fazendo? Para onde a gente vai? Como é que isso aqui funciona? Nós temos todas as ferramentas para lidar com tudo que acontece com a gente da melhor forma possível. Para ter melhores pensamentos, melhores sentimentos, tomar melhores atitudes para ter uma vida melhor. Porque, pasmem, a gente colhe o que a gente planta. Para isso que a gente busca a espiritualidade. Pra gente entender como as coisas funcionam, lidar melhor com as coisas. E foi isso que eu fiz ali. E você vê, né, há 3 anos que eu nem tava tão imersa nisso tudo como eu tô hoje. Eu já tinha uma fé tão grande, tão grande, tão grande. E aquilo ali me mudou tanto, sabe? Depois daquele dia também, porque eu nunca tinha tido aquela sensação física de eu estar sendo amparada, estar sendo levada, estar sendo protegida, sustentada. Foi físico. Eu senti, sabe? Como se aquilo estivesse em volta de mim, me guardando. No fim deu tudo certo, tá? Aquele sangue todo era porque ele cortou o couro cabeludo, a médica explicou que é muito vascularizado, então ele perdeu realmente muito sangue. Que bom que ele foi rápido pro hospital, porque aquilo ali poderia dar um problema pra ele. Mas não foi porque deu BO na cabeça, entendeu? Não teve nenhum traumatismo nem tudo, mas ele ficou internado. Isso, a gente chegou na conclusão, né, disso, né, depois de uma semana aí no hospital. Mas aquele dia me mudou, sabe? Me mudou. Nessa época meu pai ainda era vivo, né? E eu lembro que depois minha mãe comentou, que ele comentou com ela, né? Nossa, eu não sabia que a Bárbara tinha tanta fé. E eu vou te falar, eu me provei pra mim mesma. Não que eu precisasse, tá? Que eu estivesse buscando por isso, mas eu não sabia que a minha fé tinha tanta força. Tinha tanta força. E é realmente na vivência, né, que a gente vai vendo as coisas. Porque a gente lê muita coisa. A gente ouve muita coisa, né? Até sobre o que a gente acabou de ler, né? A gente ouve muita coisa, a gente vê muita coisa. Quando a gente tem olhos e ouvidos pra ver e pra ouvir também. E graças a nós podemos ver e ouvir outras experiências que a gente também não precisa, né? Com tudo, né? A gente ali se enrola com algumas coisas, pega algumas coisas de forma inédita, mas não tudo, né? Senão também, né, gente, pelo amor de Deus. Mas essa questão da espiritualidade, inclusive, né? É muito interessante que a gente lê, mas nossa, quando você vivencia, gente, é outra coisa, é outra coisa. Eu leio muitos livros sobre espiritualidade, eu assisto muito conteúdo sobre mediunidade, eu estudo muito sobre isso. Mas é muito interessante que quando você vive, nossa, é uma loucura, entendeu? É uma loucura. E é interessante que às vezes a gente tem perguntas, né, que são comuns, várias pessoas têm, mas não tem uma só resposta. Não tem uma só resposta, como várias coisas na vida, né? Mas, por exemplo, eu lembro que há pouco tempo, inclusive, né, eu sempre questionava que faltava alguma coisa. Eu estudava, já sentia, sempre tive nessa sensibilidade e tudo, mas parecia que faltava alguma coisa, faltava como se, assim, eu tivesse... Sabe a rede elétrica? Eu tinha o cabo positivo e o cabo negativo. Polo positivo e polo negativo. Mas eu não conseguia fazer esse link, sabe? E aí, pra mim, eu precisei de uma intervenção, precisei fazer uma prática espiritual pra eu conseguir fazer esse link. E aí, tudo que eu estudei veio pra mim, eu vi tudo. Nossa, meu Deus. E aí, eu lembro que eu tinha feito terapia com uma terapeuta maravilhosa chamada Carla. Ela é lá de Portugal. Fiz terapia com ela por vídeo, né? E aí, eu lembro que eu falava, Carla, como é que eu vou me conectar com o meu guia? Mas como é que eu vou ouvir? Como é que eu vou saber? Eu tô fazendo isso, aquilo outro. Ela falou, Bárbara, tenha paciência. Você tá perto. Eu lembro que eu perguntei pra ela, mas como que eu vou saber
Quando o bichinho... Foi o bichinho, né? E eu lembro que ela me disse, quando o guia chegar, ele vai te falar tanta coisa, porque quando eles conseguem, assim, a sintonia, nossa, eles querem compartilhar tudo que durante todo aquele tempo eles queriam e não dava, porque não chegava até você, entendeu? E foi exatamente assim. Putz, foi exatamente assim. Era tanta informação e assim, eu tenho uma coisa, quando eu quero lembrar de uma coisa, eu paro nela e fico repetindo pra mim um pouco, entendeu? Pra eu poder guardar. E aí, era muito interessante, que aí tinha umas coisas que falava, que eu recortava e ficava repetindo pra poder lembrar, mas enquanto isso ele tava falando outras coisas, então não deu pra aproveitar tudo, foi muito doido. Muito, muito doido. E aí eu lembro que eu ficava assim, poxa, mas eu quero lembrar depois de tudo isso, sabe? Porque eu tava no estado também alterado de consciência, e eu pensava, poxa, eu quero lembrar. Foi realmente uma experiência além da consciência, além da mente, entende? No meu caso. E aí, quando eu ficava pensando, poxa, mas eu quero lembrar, aí me vinha imediatamente, mas não dá. A mente é muito limitada quando a gente volta pra essa dimensão, né? A gente consegue reter muito pouco, tá? Muito pouco. Quando eu analiso essa experiência que eu tive e as informações que eu recebi, eu consegui reter pontos que eu conseguiria colocar em ação agora. Tipo esse projeto, entendeu? Esse projeto me foi passado nessa experiência, né? E eu coloquei em ação. Eu ficava, não, vou esperar tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí um dia em meditação me veio, não espera nada não, minha filha, vem cá, vambora. E inclusive quando eu tava nessa experiência, né, eu pensei assim, poxa, mas eu não quero, eu não quero ficar dependente, né, de vir aqui, de fazer essa experiência espiritual pra me conectar. Como é que eu faço? E aí me veio, não, você vai se conectar pela meditação. Você vai se conectar pela meditação. E quando eu voltei, eu me organizei aqui e realmente, cara, eu passei a meditar todo dia no mesmo horário por orientação do Divaldo Franco. Ele falou na época, Divaldo, inclusive foi ontem. Não foi hoje, não, foi ontem. Ontem foi quando o Divaldo faleceu, ó. Você assistiu esse vídeo, tô fazendo esse vídeo no dia seguinte que o Divaldo faleceu. E eu lembro que eu ouvi numa publicação de Instagram do Divaldo, ele falando, todos os dias, senta no mesmo horário pra se conectar com a espiritualidade, você vai ver, você vai sentir essa conexão se fortalecer. E foi exatamente isso. Hoje é exatamente isso que eu faço. Todo dia à noite, mesmo horário, tô lá sentadinha, faço minha meditação. Eu gosto muito de fazer meditação taoísta. Então eu sento, rezo, faço minha meditação. E olha, gente, realmente é transformador, viu? Realmente é transformador. Fomos longe, né? Acabei comentando algumas coisas a mais, mas é porque realmente, você vê, né? Até essa parte da introdução, né, que ele chama aqui de oferenda, traz essa reflexão sobre a gente conseguir aproveitar as histórias, as experiências, né, das outras pessoas. Não tomando como um modelo a ser seguido, mas sim algo para ajudar a gente no nosso próprio caminhar. Espero muito que vocês tenham gostado. Tô gostando muito de fazer essa série. Não se esqueçam de conferir, né, o episódio que eu fiz já se adiantando um pouco, né, já no 5º, 6º conto. Eu vou deixar aqui pra vocês aqui na descrição do vídeo. Me deixe saber se vocês estão gostando dessa série. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.